Olá, amigos. Aqui é a Aniette. Vamos dar hoje continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. E agradeço muito você que está aí, a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a Deus, pedindo a Deus sempre misericórdia com a nossa ignorância, para que possamos sempre estar aprendendo com paz. Mas também pedimos ao Pai que nos dê força para praticarmos o bem, tudo aquilo, todo o conhecimento que recebemos e que nos chega, pela generosidade de pessoas, da espiritualidade que vem nos trazendo quanta informação para o nosso melhor trilhar esta jornada. Dando continuidade, nós estamos no livro 2º, que fala sobre o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, o mundo dos espíritos, como eles chamam. E nós estamos no capítulo 1, que fala sobre os espíritos. E hoje nós vamos ler a questão de número 100. A questão de número 100 é longa, então nós vamos ficar só com ela, no texto a leitura só dela, que fala sobre a escala dos espíritos. Questão número 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições nas quais devem ainda se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre seus limites a pequena diferença se apaga nos seus reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo mais demais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aquele que tem conhecimentos limitados são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são suportes são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, o que os distinguem como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Linneu, Jussieu, Tournefort tiveram cada um seu método e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes.
Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação do mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar por um número suficiente de subdivisões que as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação, e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas num sentido que em outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Então, todas essas considerações falando sobre os tipos de espíritos e já colocando uma divisão em três categorias: aqueles muito apegados à matéria, aqueles que já buscam a matéria com espiritualidade e os outros espíritos puros. Porém, nós vamos ver daqui para frente nas questões como as subdivisões, as ordens, né? As ordens dos espíritos. E é bem interessante porque vai no grau de entendimento dos espíritos. Mas o que a gente sempre lembra é que muita gente às vezes chega num centro espírita e pensa que só por ser espírito já é anjo. Só por ser espírito sabe tudo. Só por ser espírito está enxergando tudo. Não é assim. Não é assim. Nós temos que ver, eu sempre dou o exemplo sobre as frequências, né? Frequências diferentes. Então, nós temos frequências, a gente fala as frequências de rádio, o pessoal da velha guarda sabe. As frequências de rádio, as rádios onde tinham FM, né, AM. Então, a gente tem que sentir que essas frequências são assim. Os espíritos que estão, digamos, em AM, né, de amplitude, né, moderada, amplitude média, então a gente sente que eles têm um entendimento ali, assim como as músicas, os programas, tudo das rádios que estão nessa frequência vão ser de uma forma, às vezes com um pouco mais de chiado, porque não tem uma clareza. Depois passavam para a frequência modulada, né? A melhor frequência, né? É que nem televisão, as telas de imagem que a gente vai de LED, Full HD, de HD, então a gente sabe que vai melhorando a condição, a resolução, e esse processo também é na frequência dos espíritos. Os espíritos vão tendo conforme entendimento de evolução dentro dos princípios absolutos. Então, nesse processo serão, então, entrarão na subdivisão agora. Mas é bastante interessante conhecer, principalmente as pessoas que acham que têm que acreditar e confiar
vai às vezes em algum lugar que tem que acreditar em todas as comunicações, que basta ser um espírito que ele está apto a dar conselho de tudo, porque está enxergando tudo. Não é isso. E nem sentindo tudo. Não é isso. A gente desencarna, mas a gente não vira anjo. Precisa reencarnar várias vezes para aprender muitas coisas, para ir aprendendo, evoluindo e crescendo. Então, esse é o nosso propósito. Vamos dar continuidade para a gente entender, então, sobre a ordem dos espíritos. Gratidão a todos. Vamos fazer uma prece pedindo a Deus que esse conhecimento vá entrando dentro do nosso coração e fazendo de nós melhores pessoas para quando formos praticar os ensinamentos virem na nossa mente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.